quem compra hoje olhando somente dividendos, na minha opinião, faz um erro. E esse é o erro que eu acho que é o mais comum de pessoa física, cara. Comprar algo analisando somente dividendo yield. Empresa que pagava bastante dividendos, né? O que aconteceu com os bancos em geral, os bancos privados, né? Lá em 2015, eles pararam de crescer a carteira de crédito de maneira intensa. Eu estou dizendo principalmente o Itaú e o Bradesco e o Santander. E com isso a Basileia foi lá para cima, né? Encheram ali o tanque do carro, né? Ficou com muito capital. E como a economia não cresceu tanto, né? Até, bom, nos anos subsequentes, permitiu-se que, bom, o banco está muito capitalizado, os bancos no Brasil têm uma receita de serviço elevada, né? E não estão crescendo tanto. Então, podiam pagar bastante dividendos até a pandemia, porque daí na pandemia o Banco Central basicamente proibiu, os próprios bancos ficaram um pouquinho com medo, com razão, né? O que vai acontecer. E por conta disso eles reduziram os seus dividendos. Então, o Itaú, que tinha a Itaúsa basicamente como um conduíte, né? Todo o dividendo que o Itaú estava pagando, que era um payout enorme, eu não vou lembrar de cabeça, mas dá para ver aqui, se tivéssemos um computador na mão, talvez você consiga lá no Status Invest, nosso site lá, você consegue ver o payout do Itaú. Ele estava muito alto até a pandemia, e a Itaúsa ela era um conduíte, ela pegava esse dividendo e mandava para os acionistas, né? Como o Itaú parou de pagar tanto dividendo, para acelerar na carteira de crédito, né? O PIB foi um pouquinho melhor ali na saída da pandemia no Brasil, né? O Brasil saiu da rabeira do menor crescimento para um crescimento um pouquinho melhor. Então o Itaú parou de pagar dividendo, como pagava, reduziu o payout, talvez você tenha os números aí, e a própria Itaúsa decidiu fazer uma alocação de capital em algumas empresas, algumas que ela já era sócia, né, como a Alpargatas agora, fez uma capitalização, como também nas empresas de infraestrutura, né, CCR, junto com a Votorantim, e também a Egea, que é um player de um segmento que vai crescer muito, que é o segmento de saneamento. Saneamento vai muito capital, o Brasil precisa botar R$1 trilhão aí de reais para tirar o atraso do saneamento, e a Egea pode ser uma das empresas que vai fazer mais investimento, já é uma das empresas que mais faz investimento em saneamento, ganhou alguns leilões importantes no Rio. Então, tem uma entrevista recente do CEO... Que ele até diz, né, que vai voltar se pagar dividendos. Isso, exatamente. Em que ele cita um pouco o que está acontecendo, né? O Itaú, eu acho que talvez comece a aumentar um pouco o payout, e essas empresas que antes demandavam capital, provavelmente em algum momento vão ser pagadoras. Infraestrutura, em geral, tem essa característica. Você faz um investimento muito grande na frente, depois tende a... E depois o investimento ele é baixo, nulo, assim, quase muito baixo, né, só de manutenção, e vira um gerador de caixa. E a Itaúsa está nessa fase. Eu acho que os investidores, eles que entraram por conta do dividendo, eles estão frustrados, tá? E o fato da ação ser R$10, os dividendos ficam em centavos, o que dá até um motivo de... Percepção, às vezes, de compra de balinha só. De centavos. Mas eu acho que em algum momento ela vai voltar. A gente acredita que se existe uma família, uma empresa que fez boas alocações de capital no Brasil, foi o Itaú / a Itaúsa, merecem respeito, e historicamente, se não tiver nenhuma alocação de capital boa, provavelmente eles vão pagar dividendos dos seus acionistas, como sempre fizeram no passado. Só para ilustrar o que você acabou falando, aqui dá para ver um pouco do payout histórico de Itaú, aqui segundo o próprio Status Invest. 2017, 75%, quando você vai para 2018, 90%, 2019, 70%, basicamente. Então, e aí você vai para 2020, 2021, isso cai ali para 25%, que é o mínimo regulatório. E a Itaúsa, então, passou a receber menos dividendos, e os poucos dividendos que ela recebia, ela foi investir em infraestrutura. Exato. Então, eu não acho que isso é ruim para o investidor, mas aquele cara que só olha dividendos, ele pode se sentir um pouco frustrado. Eu acho que a tendência é que esses investimentos, na hora que maturarem, paguem dividendos, quem sabe até, possivelmente,
maiores do que anteriormente. Até nessa pegada dos dividendos em si, a gente acabou mencionando essa questão de infraestrutura em geral, e aí a gente até vai também aqui um pouco de encontro com os setores que o Vitão acaba olhando para cá. E aí, né, e utilities em geral, vamos colocar assim, tá? E aí, pô, quando você pensa em dividendo, é muito difícil de você não pensar também em energia, especialmente as transmissoras que o Vitão tem a cobertura aqui, inclusive de todas, correto? E aí, eu queria até entender um pouco, vocês na Suno também, acho que antigamente, sempre foram defensores muito rígidos, assim, de Taesa também, por ser até uma boa pagadora. Sim, a gente foi mudando ao longo do tempo, porque o papel foi valorizando, Era né? isso que eu queria perguntar. A gente, desde o começo da Suno, tínhamos recomendação, só que o que eu acho, né, e tal, eu quero até a opinião do Vitor aqui. Por ser um papel que paga um dividendo alto, acabou atraindo muito investidor, pessoa física. É um case que às vezes é difícil de você entender a contabilidade, né, o IGPM que sobe, que desce, que bate nos ativos, que faz o lucro subir, que faz o lucro caixa ser uma coisa, o lucro regulatório ser outro. E a empresa pagou, por conta de vários efeitos não recorrentes, um dividendo muito alto. E muitos investidores, na minha opinião erradamente, isso não só para ações, para fundo imobiliário, para Fiagro, etc., olham o dividendo dos últimos 12 meses e acham que vai se replicar nos próximos 12 meses. E daí o pessoal acabou comprando ações da Taesa A 40 e pouco. num preço alto e que provavelmente vão se frustrar com os dividendos que virão no futuro. A culpa não é da Taesa, a culpa é dos investidores que olham os dividendos passados e perpetuam aquele cenário, né? Então eu acho que, infelizmente, quem compra num preço alto provavelmente vai fazer um mau negócio. Como a gente entrou lá atrás, beleza, né? A gente comprou barato no final de 16, começo de 17, né? Começo de 17, carregamos, a ação ficou cara, a gente saiu. Então acho que a gente fez o nosso trabalho de analista. Agora, quem compra hoje olhando somente dividendos, na minha opinião, faz um erro, e esse é o erro que eu acho que é o mais comum de pessoa física, cara, comprar algo analisando somente dividendo de hoje. Basta ver os últimos anos, o que tivemos, os maiores efeitos na economia, um foi uma pandemia, outro foi uma guerra, que não estava no modelo de ninguém. Não estava no modelo de ninguém. Então eu acho muito difícil de fazer análise macroeconômica. Teremos crise no futuro, como essa? Eu prefiro analisar qual a empresa consegue sobreviver a uma crise. Pega uma empresa e vê como é que ela sobreviveu nas últimas 3 crises. Ali você já começa a ter um cheiro de como a empresa desempenha no micro. Eu sou muito mais de micro do que de macro. Dito isso, os principais economistas, os principais gestores já estão vendo que certamente teremos um corte. O que eu acho que vai acontecer, já conhecendo bem a cabeça da pessoa física, que esse conheço no micro, eu acho que boa parte das pessoas só vai voltar, já estão começando a voltar a olhar ações, mas vão olhar com mais intensidade quando o CDI cair de fato. O investidor pessoa física olha muito mais para o CDI do que para a NTNB longa, que já teve uma descompressão muito grande nos últimos 4 meses. O investidor pessoa física ainda não sentiu isso. Então, quando o CDI começar a cair, já começou a cair, eu acho que é aí que o investidor começa a buscar com força. E esse cara, hoje, ele é um player relevante, né? E foi um player que botou muito dinheiro em CDB de banco, em LCI, LCA. Deve ter sido aí uns 500 bilhões de reais ano passado. Tem muita coisa travada, né, ainda. E eu acho que vai vir uma boa parte desse dinheiro para renda variável em algum momento. Eu chutaria que quando o CDI, daí é um chute mesmo, quando baixar dos 12% ali, porque quebra aquele 1% ao mês, e daí quando abaixa de 10%, daí abre a porteira mesmo. Mas você de fato acha que a gente consegue ter o brasileiro em si com uma mentalidade de investidor de fato? Porque quando a gente viu a Selic cair a 2% por conta da pandemia, os caras não tinham alternativa. Então o cara vinha para a bolsa mesmo sem saber o que é. Eu tenho que ir lá para lá porque eu preciso ganhar mais dinheiro e correr risco. Só que aí quando começou a subir, a gente viu na verdade que o pessoal foi fugindo, foi realizando prejuízo pra caramba para voltar para renda fixa, para o Porto Seguro. E aí
você acha que esse é um comportamento que tende a se estender pelo Brasil por muitos anos ainda, ou o investidor agora que vai voltando para a bolsa, ele já está mais convicto de que, pô, eu vou voltar para cá para investir em empresas, para investir em negócios, para carregar um negócio por longo prazo, ou ainda tem muito esse pensamento de giro muito forte de carteira, assim, ora aqui, ora ali, sabe? Porque é diferente do perfil do americano, por exemplo. Não, o americano é ruim também. É igual também. É pior. Dependendo do americano. Vamos falar então talvez de um perfil mais... do Peter Lynch, que é muito boa. Né? Que o fundo performa muito bem, mas o cotista, na verdade, perde. Porque tem essa manada, assim. Como você vê isso no Brasil, eu vejo assim? Que é algo inerente à existência humana, não é Brasil, é americano. O que importa é o cara não sair, né? Não desistir. Infelizmente, a maior parte das pessoas não estão preparadas para ser investidores, não é só no Brasil, é no mundo. Essa questão do comportamento de manada, ela é, assim, tem registros no mundo todo, né? Um exercício que eu sempre proponho para as pessoas é o seguinte: Warren Buffett tem lá seus 100 bilhões de dólares. Qual teria sido o patrimônio do Warren Buffett se ele tivesse aplicado somente no SP500? Seria mais ou menos 1 bilhão de dólares. Ou seja, ele criou quase que 100 bilhões de dólares acima da média do SP500. Ou seja, quando ele compra uma ação, alguém vendeu para ele. Se ele ganhou 100 bilhões ao longo da história, alguém perdeu 100 bilhões. Será que foi uma pessoa que perdeu 100 bilhões? Ou foram 100 milhões de americanos que perderam 10 mil dólares? Nem sei se é essa conta, estou fazendo de cabeça aqui agora. Eu chutaria que foi muita gente perdendo cada um pouquinho. Ali. Isso significa o quê? Que o mercado de capitais ele é concentrador de renda. Mas a culpa não é do mercado de capitais. A culpa é da pessoa. A culpa é das pessoas. Exato. E se não fosse o Warren Buffett, iam perder para outro, entendeu? Então a culpa não é do Warren Buffett. O Warren Buffett não é um cara mau. Pelo contrário, ele estava dando liquidez. Se não fosse ele, as pessoas provavelmente iam vender mais para baixo ainda, porque o preço, né, teria menos demanda, seria mais para baixo ainda. Então, eu estou dando um exemplo americano, mas eu acho que é muito semelhante no Brasil.